A poesia dessa semana gostaria de explicar para você como é que, usando um simples anticoncepcional, você, mulher, pode transformar o seu útero num túmulo e matar muitas crianças sem saber. O tema do poesia dessa semana são abortos ocultos e os anticoncepcionais. Pois bem, do que é que se trata? Os nossos anticoncepcionais, eles são aclamados pela mídia e pelos médicos como sendo um grande progresso da medicina do século 20 e 21. Que beleza! Quando a pílula foi inventada há uns 40 anos atrás, ela foi logo aclamada como uma emancipação da mulher. A mulher agora pode fazer sexo do jeito que ela quiser e não precisa mais engravidar. Ela pode fazer sexo e não ficar com as consequências do sexo. Muito bem. Há 40 anos atrás, as pílulas anticoncepcionais, elas eram simplesmente aquilo que a palavra diz, anticoncepcionais. Se colocava uma carga de hormônio brutal na mulher e a mulher não ovulava, ou seja, ela simplesmente não produzia óvulos. E porque não havia óvulos, não havia possibilidade de conceber. Isto é o que era há 40 anos atrás, mas não é aquilo que é hoje. Acontece que a carga brutal de hormônio que havia na pílula de 40 anos atrás foi diminuindo, porque isso alterava muito a situação da mulher. A mulher ficava toda descontrolada, irritadiça, engordava, a pele ficava complicada, ela tinha enjoos, tinha uma série de complicações, de efeitos colaterais que tornavam essa pílula muito incômoda para muitas mulheres. Então, os cientistas resolveram implantar mais um segundo hormônio. Criaram, então, aquilo que nós hoje chamamos, deixa eu ler aqui na bula, né, claramente do remédio, que é um anticoncepcional combinado. Não é? Eles colocam esta realidade assim, é um contraceptivo de componentes combinados. Ou seja, são dois hormônios. Ele impede de ovular. É o anticoncepcional clássico. O outro hormônio, ele impede, se por acaso houver concepção, de a criança se instalar no útero da mãe e acontece um aborto espontâneo. É isto que eu gostaria de colocar aqui com toda clareza para você, mulher, que não está sendo informada pelo seu ginecologista e o que é pior, não está sendo informada pela própria bula dos medicamentos com toda a clareza. Se esse pessoal estivesse menos preocupado com o dinheiro e mais preocupado com a vida humana, eles colocariam em letras garrafais na bula a seguinte informação: cuidado, mamãe, você pode conceber com esse medicamento. E se você conceber, a sua criança vai morrer. Esta é a notícia que precisa ser dada para as mulheres. Porque eu tenho certeza absoluta que 99% das mulheres, sabendo isto, jamais colocariam um anticoncepcional na boca. Elas jamais usariam um anticoncepcional sabendo que estão correndo o risco de matar um filho seu. Agora, nós estamos aqui diante de gente muito desonesta. Ou seja, a indústria farmacêutica, a Organização Mundial de Saúde e toda a classe médica faz um silêncio mafioso por trás disto. Por quê? Primeiro, eles mudaram o conceito de aborto. O que era aborto? Bom, uma vez que o óvulo foi concebido pelo espermatozoide, já existe uma vida humana. Qualquer médico sabe disto. E o que é interessante, quanto mais a ciência progride, mais os abortistas têm menos argumentos. Por quê? Porque a ciência vai descobrindo coisas fantásticas. Nós podemos hoje, com a observação, ver dentro da mulher o organismo microscópico
que é a pequena criança concebida, e podemos ver com toda clareza que aquilo é uma vida humana. Quanto mais progride a ciência, mais eles sabem que aquilo é vida humana. Mais eles sabem que uma vez que o ovo foi concebido, ainda na trompa de Falópio, já é uma vida humana. E que a mulher, a mãe, só irá dar a esta criança duas coisas. Um ambiente protegido, adequado e a nutrição. Só isso. A mãe vai ser simplesmente o local onde a criança irá crescer e a fonte de comida para esta criança. Porque a criança já tem na pequena célula, no ovo, no ser unicelular, ali já está tudo o que ela será. Já está tudo definido, já está tudo feito, já está tudo colocado. Agora vejam só. O que a Organização Mundial de Saúde fez? Mudaram o conceito de aborto. Antes, aborto era considerado a partir da concepção, da fecundação, na trompa de Falópio da mulher. Perdeu dali para frente, era aborto. Agora não. Agora eles só consideram que é aborto quando a criança conseguiu se fixar no útero da mãe. Se a criança consegue se fixar no útero da mãe, então, dali para frente, e ela morrer, vai ser considerado aborto. Mas antes disso, não. Vejam que o pessoal brinca com palavras. E brincando com palavras, eles estão brincando com vida humana. Esse é o problema. Não existe diferença, qualquer médico sabe disso. E você que é ginecologista e católico, deixa eu falar diretamente nos seus olhos aqui, ginecologista católico. Ginecologista cristão, não vou falar só para os católicos não, vamos falar para os protestantes também. Você que é cristão e ginecologista, você não tem vergonha na cara? Você não tem o mínimo pudor? Você não tem temor diante de Deus de enganar as mulheres e de ser promotor de abortos ocultos? Você deveria se envergonhar disso que você está fazendo. No céu, diante de Deus, quando você for julgado, vai ser cobrado isso que você está fazendo, essa enormidade. Você sabe, você tem estudo científico. Você sabe perfeitamente que já é vida humana, que não existe diferença substancial entre o embrião, o ovo concebido na trompa de Falópio e o ovo que aninhou, que se fixou no endométrio, no útero da mulher. Você estudou para isso, você sabe disto. Não há diferença. É simplesmente um pouquinho maior. Pois bem, mas é vida humana. Você tem perfeita consciência disso. Pois bem, meus irmãos, aqui nós estamos diante de uma coisa terrível. Os nossos anticoncepcionais são anticoncepcionais só de nome. Eles são anticoncepcionais e abortivos secretos de fato. Eu estou só afirmando isto. Preciso provar, não é verdade? Pois bem, antes de vir aqui eu passei numa farmácia. Passei na farmácia e então pegamos algumas bulas, olha aqui, ó. As bulas de anticoncepcionais estão aqui. Muito bem. Se você quiser, também essas bulas estão à disposição na internet. Mas eu quis trazer para você aqui a bula, para que você entenda do que nós estamos falando, da trapaça que está por trás. Antigamente, por exemplo, nas bulas dos anticoncepcionais, se dizia com toda clareza o que é que o anticoncepcional fazia. Por exemplo, havia um medicamento, vamos pegar aqui um medicamento chamado Nordete. A bula do Nordete, antigamente, dizia o seguinte: ocorrem mudanças no endométrio, revestimento do útero, que reduzem a probabilidade de implantação da criança. Pois bem, agora mudou um pouco os dizeres e o Nordeste agora diz assim: os contraceptivos orais combinados, COC, né? Contraceptivo oral combinado, quer dizer, combinados dois hormônios, agem por supressão das gonadotrofinas.
Embora o mecanismo primário desta ação seja a inibição da ovulação, então, primeira coisa, eles querem evitar a gravidez por inibição da ovulação, ou seja, a mulher não vai ovular. Embora seja esse o mecanismo primário, tem outros mecanismos secundários que impedem a concepção. São duas coisas principais. Quais são as coisas principais que ele faz? Primeiro, outras alterações incluem mudanças no muco cervical. O que quer dizer isso? As mudanças no muco cervical impedem que aumenta a dificuldade da entrada do esperma no útero. Até aí não há aborto. Mas tem uma segunda coisa. Ele diz assim, e no endométrio, abre parênteses, os parênteses agora é muito importante, que reduz a probabilidade de implantação. A palavra implantação, para a maior parte das mulheres, é uma palavra que não quer dizer nada, mas deixa eu explicar o que quer dizer. Quer dizer que o seu filho, concebido, que já existe, na hora de se implantar no útero, não vai encontrar no endométrio, na parede do seu útero, um lugar de acolhida e será expelido. Isto, antigamente, a gente chamava de aborto. Agora, a Organização Mundial de Saúde chama de outra coisa. Então, mudou a substância, não é? Mas nós compreendemos que mudar o nome das coisas não muda a essência das coisas. Continua sendo um aborto oculto. Ocultado de várias formas. Primeiro, porque você não nota. E ocultado de você por esta farsa de linguagem científica que impede você de entender do que é que se está falando. Um outro medicamento que fala medicamento Tamisa 20 ou então Tamisa 30. A bula serve para os dois. Ele diz assim na farmacologia clínica. Ele diz: o efeito contraceptivo dos componentes hormonais do Tamisa está baseado na interação de vários fatores, sendo que os fatores mais importantes, grave essa palavra que ela vai aparecer daqui a pouco em outros medicamentos. Os fatores mais importantes são a inibição da ovulação, pela supressão da liberação da gonadotrofina. Então quer dizer, não vai ter ovulação, então não tem aborto. Se não teve ovulação, é evidente, não tem aborto. Ou a alteração do muco cervical, as quais aumentam a dificuldade de penetração do esperma no útero. Se não entrou o esperma no útero, é evidente, não tem aborto. Mas não para por aí, ele diz. Adicionalmente, alterações no endométrio, ou seja, a parede do útero da mulher, reduzem a probabilidade de implantação. Isso está dizendo o seguinte, se seu bebê for concebido, ele será expelido. É isso que esta bula está dizendo. Agora, acontece que o pessoal começou a perder dinheiro com esse negócio. Por quê? Porque os católicos pró-vida, os protestantes pró-vida, todo o movimento a favor da vida e contra o aborto, começou a abrir o berreiro e dizer, esses anticoncepcionais são abortivos. E o pessoal começou a perder dinheiro. E porque começaram a perder dinheiro, eles começaram então a disfarçar a bula. Você veja, por exemplo, um medicamento que se chama Microvlar, da Schering. O Microvlar, está aqui a bula do Microvlar, antigamente, na bula antiga dele, ele dizia o seguinte: além disso, a membrana uterina não está preparada para a nidação do ovo. Membrana uterina é o endométrio, você já aprendeu a palavra. Nidação do ovo quer dizer a implantação, que as outras bulas falavam. Ou seja, o Microvlar faz a mesma coisa que os outros faziam. Só que, veja só, eles começaram a perder dinheiro. E então, a maior parte dos anticoncepcionais hoje em dia já não fala mais disso na bula. Olhem a nova bula do Microvlar, o que diz. Vou ler para você. Farmacodinâmica. O efeito anticoncepcional dos contraceptivos orais combinados, COC, combinado, lembra? Os dois hormônios? Muito bem. Baseia-se na interação de diversos fatores. Já ficou muito genérico. São vários fatores. É um negócio assim muito maravilhoso. Faz tanta coisa, né? Só não faz nascer criança. O resto faz. Sendo que os mais importantes... Lembra da palavra mais importante que eu pedi que você guardasse lá, da outra bula? Os mais importantes são a inibição da ovulação e a alteração da secreção cervical. Pum! E a nidação?
Onde foi? A implantação no útero, onde foi? Não, é que não é o mais importante. E nós varremos para debaixo do tapete. Entendeu o negócio? Então quer dizer que nem mais na bula esses sem vergonha estão colocando. Não estão mais colocando na bula. Só para mostrar que o negócio é também com outras marcas. Micropil R21. Está escrito aqui. Vou ler para você. Eu estou ficando meio cego, vocês me desculpem, mas aqui o negócio é tão pequenininho, essas bulas são uma beleza. Então, farmacodinâmica. O efeito anticoncepcional dos contraceptivos orais combinados, COCs. Nós estamos ficando doutor nesse negócio, hein? Ó, já estamos aprendendo a linguagem técnica. Baseia-se na interação de diversos fatores. Olha, novamente, genérico, que beleza, diversos fatores. Sendo que os mais importantes, olha a palavra mais importante outra vez, os mais importantes, mas que são tantos outros. Tem aquele pequeno detalhe de que seu filho vai ser abortado, mas isso daí não é o mais importante. Você não precisa saber disso. Os mais importantes são a inibição da ovulação e a alteração da secreção cervical. Pergunte para o seu ginecologista se haverá alteração do endométrio ou não. Ele vai dizer que sim. Neovlar, outro medicamento. A mesma história, está lá. Diversos fatores, sendo mais importante a inibição da ovulação e a alteração da secreção cervical. Ou seja, os caras aprenderam que o movimento pró-vida está em cima do que eles estão fazendo. Nós descobrimos que eles estão matando crianças e eles querem esconder isso das mulheres de qualquer jeito. A minha conversa aqui, então, agora, é com duas classes de pessoas que estão ouvindo, principalmente, é para todo mundo, mas duas classes de pessoas que estão ouvindo esse parresia. Primeiro, as mulheres. Ah, padre, eu tenho endometriose, eu tenho que tomar esse medicamento. Então, eu tenho que usar esse medicamento porque, veja, procure um médico, uma médica, que sejam conscienciosos e ajudem você a fazer um tratamento que não ponha em risco a vida dos seus filhos. Se você toma anticoncepcional para esta finalidade, saiba, existe uma grande probabilidade de que estejam acontecendo microabortos, abortos ocultos. Se você está tendo relações sexuais, e está tomando esses remédios, existe uma grande probabilidade. Veja, você vai dizer, mas padre, eu não sabia. Muito bem, você não sabia. Deus não irá cobrar isso de você. Então, você que não sabia, eu lhe dou 2 conselhos. Primeiro, peça para Deus acolher estas crianças se elas existem, porque nós não sabemos, no céu. Reze pela possibilidade de filhos que estão junto de Deus. Você não sabe. Mas pode ser que eles existam. Segunda coisa, você agora sabe. Você não sabia. Não era cobrado por isso. Deus não condena você por aquilo que você não sabe. Mas agora você sabe. Agora você tem plena consciência de que estes anticoncepcionais são perigosos. Porque estão colocando em risco a vida dos seus filhos. Não é somente uma brincadeira. Vejam, eu não quero aqui tratar, neste parresia, dos métodos contraceptivos. Isso aí a gente trata em outra ocasião, depois a gente discute. Ah, se pode camisinha, não pode camisinha. O que me interessa aqui é tratar de abortos ocultos. Está entendendo? Nós estamos falando de uma coisa muito mais séria, muito mais grave. Eu não estou dizendo que o outro não é pecado. O outro também é pecado. Mas existem graus de pecados. Matar uma vida é uma coisa. Tomar um anticoncepcional é outra coisa. Acontece que os anticoncepcionais tornaram-se abortivos. E a simples mudança da linguagem da Organização Mundial de Saúde não muda a essência daquilo que eles estão fazendo. Outro ponto. Quero falar para os ginecologistas cristãos. Você é ginecologista, você é cristão. Você sabe o que está fazendo. Peça a Deus perdão, faça penitência.
penitência. Você precisa fazer penitência pelos seus anos de prática médica irresponsável. Peça perdão a Deus pelo que você está fazendo. Porque, infelizmente, você não tem a desculpa do eu não sabia. Você estudou, você sabia. Você sabe perfeitamente disso. Então, se converta, peça perdão a Deus e faça penitência. E mude de atitude. Ah, padre, mas e aí como é que eu vou fazer? Bom, meu irmão, o médico aqui é você. Eu não sou médico. Eu não estudei medicina. Como é que você vai fazer? Quais são os meios que você vai utilizar para não realizar abortos? Não me vem dizer que você está de mãos atadas. Não me vem dizer que você está de mãos atadas, porque você tem a objeção de consciência. Você pode objetar, você pode dizer, a minha consciência não permite prescrever estes medicamentos. Todos estes medicamentos são vendidos sob prescrição médica. Portanto, teoricamente, eles não são vendidos sem a sua assinatura. Então, na prática, a gente sabe que o pessoal vende, né? Me desculpa falar bem objetivamente. Mas nós sabemos que não são vendidos sem prescrição médica. E você, como médico, tem esta consciência. Ah, eu vou perder clientes, vou perder pacientes. Não é? Meu irmão, é melhor você perder um olho, perder a mão, perder o pé do que entrar no reino do céu cego, manco e maneta, do que perder a vida eterna. Essas palavras não são minhas, são do nosso Senhor. Então, se nosso Senhor nos diz para perder um pé, uma mão, um olho, acho que você pode perder inclusive o emprego, a especialização, a residência, o que for. Mas não perca a sua alma. Não perca a sua alma. Vejam, mas isso daqui, o paciente, ele é católico ou não é católico? E se vier um paciente que seja ateu? Eu não posso dar o anticoncepcional para ele? Porque, afinal das contas, depende da consciência do ateu. Mas, meu irmão, você não tem autorização de usar a sua caneta como uma espada para matar crianças de filhos de pais ateus. Os filhos de pais ateus têm tanta dignidade humana quanto os filhos de pais cristãos. Isso não muda em nada. Não é uma questão de convicções religiosas. Você sabe disso, você é médico. Você sabe que não existe nenhuma questão de convicção religiosa no fato de que aquele ovo fecundado já tem tudo, já tem identidade genética. Ele só vai receber da mãe ambiente e alimentação. Você sabe disso mais do que ninguém. E você sabe que o crescimento dos conhecimentos médicos provam isso cada vez mais. A medicina, o crescimento da ciência médica está na contramão dos abortistas. Os abortistas querem dizer, a mulher tem direito ao seu corpo, a mulher tem direito ao seu corpo. E cada vez mais a ciência cresce na consciência de que aquilo lá não é o corpo da mulher, mas é um corpo vivo, independente dela. Você está entendendo? Aí vem os engraçadinhos dos abortistas dizendo assim, eu não entendo por que o ovo de uma galinha é um omelete e o ovo de uma mulher é um aborto. Como é que é o negócio? Você está realmente colocando a dignidade de uma pessoa humana na mesma dignidade de uma galinha? É isso que está fazendo? Acorda para a vida, mané. O que é isso? Será possível que nós perdemos a noção do mundo real? Nós estamos ficando dementes? O que é isso? Meus irmãos, para nós que não estamos envolvidos nesta prática de anticoncepcionais, vamos rezar. Joelho no chão, terço na mão. Vamos pedir a Nossa Senhora que proteja os nossos filhos e proteja o nosso país. Não somente o nosso país, mas o mundo inteiro. Vamos rezar e pedir a Deus, nosso Senhor, que tenha misericórdia de nós. Que nós paremos de ofender a Deus, paremos de matar os nossos próprios filhos. Paremos de transformar o útero da mulher, que é um santuário da vida, num túmulo, num lugar de morte. O inimigo, Satanás,
é homicida desde o princípio. E ele faz isto através da mentira. Através dessas bulas que mal disfarçadamente ocultam o assassinato. É o pai da mentira. Através de mentiras, ele mata. Nunca ficou tão claro como é que o pai da mentira, só contando mentiras, é capaz de matar. Eis aí. Peguem suas caixas de anticoncepcionais, joguem fora. O que você vai fazer não me interessa. Só não mate seus filhos. Pelo menos isso. A conversa dos anticoncepcionais, ou outros métodos contraceptivos, como a camisinha, por exemplo, nós podemos discutir em outros programas. Aqui, para nós, fica bem claro. Pílula anticoncepcional, não. E deixo mais claro, se isso é verdade sobre as pílulas anticoncepcionais, é muito mais claro e evidente a famosa pílula do dia seguinte. Né? Você está entendendo? É muito mais claro e evidente também com relação aos diafragmas que a mulher usa, ou o chamado DIU, dispositivo intrauterino, que fazem praticamente a mesma coisa, impedem que a criança se estabeleça no ventre da mãe e realizam pequenos abortos. Trata-se da mesma realidade. Não é? Isso com relação aos dispositivos intrauterinos e com relação à pílula do dia seguinte, isso já era claro para todo mundo. Porém, era necessário fazer esse parresia para esclarecer com relação à famosa pílula anticoncepcional. Que Deus abençoe você, reflita bem, pense, reze, peçamos a Deus penitência, vamos desagravar o coração de Jesus e pedir pela alma de tantas crianças que perdem suas vidas pela ignorância de seus pais.